Olá, graça e paz. É com muito prazer que estamos mais uma vez aqui a compartilhar com os amados irmãos e amigos de um estudo, de uma palavra abençoada para a sua vida. Hoje estaremos meditando no livro de 2 a Samuel. Vamos falar de Davi, o homem que deu lugar à carne. O homem que deu lugar. Me deixa bastante feliz servir um Deus que, em tempo algum, escondeu as mazelas de seu povo. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus fala dos seus personagens, até aqueles bem importantes, mostrando os seus defeitos. Ver os defeitos de homens poderosos que foram usados por Deus nos faz entender por que Deus usa o homem como nós. 2 Samuel 11, de 1 a 5. Diz assim a palavra
Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para guerrear, enviou Davi Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíam os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era e disseram: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que trouxeram ela, e veio e deitou-se com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Versículo 5 diz que a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Se Davi estivesse cogitando nas coisas de Deus e na batalha como estava Joabe e seus homens, inclusive Urias, então ele não teria tempo para olhar para estas coisas. Então é preciso que nós entendamos que nesta vida, sobretudo aqueles que são chamados a uma obra de Deus, precisa estar todo o tempo focado na obra de Deus. E qualquer tempo que ele não estiver voltado para isso, certamente ele dará lugar à carne. Por isso nós falamos de Davi, o homem que deu lugar. Deu lugar porque estava vazio. Não é possível que um corpo, é um princípio da física, não é possível que um corpo ocupe o mesmo lugar ao mesmo tempo. O coração de Davi podia estar cheio de Deus, e ele estava então lutando e labutando a obra de Deus. No lugar disso, por estar no ócio, estava cheio de si. E agora então, ele satisfez o desejo da carne. Então enviou Davi mensageiro a Joabe, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como achava o povo, como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: desce à tua casa, lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel, Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos, meu senhor, estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo quanto vives, como vives a tua alma, não farei tal coisa. E agora Davi errou no seu intento. Betseba, grávida. Ele pede, manda, porque é a ordem de um rei, manda que Urias vá para a sua casa depois de uma jornada de trabalho. Urias simplesmente sendo fiel. Urias sendo fiel a Joabe, sendo fiel a Deus, por quanto a arca estava em tenda. Ele entendia que não seria justo que ele estivesse usufruindo desse benefício, uma vez que os seus amigos, que os seus colegas estavam lá no campo em profunda batalha. E agora o que ele fazia com essa palavra, se não dar uma grande lição ao grande rei Davi, que deveria estar fazendo o mesmo? E continua a palavra de Deus, versículo 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força de peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejaram contra Joabe e caíram alguns dos servos do Senhor, de Davi, e morreu também Urias. Sem Deus, o homem perde o senso moral. No versículos 12, 2 Samuel,
de 1 a 5, podemos ler: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande quantidade, grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara e que crescera em sua casa junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Versículo 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa, porque não te compadeceu. E aí a palavra de Deus no versículo 7 diz que Natã, voltando-se a Davi, diz: tu és esse homem. Quando nós estamos envolvidos num lamaçal do pecado, perdemos o senso moral. Perdemos o senso moral, e se alguém disser para nós dos nossos erros, nós não conseguimos vislumbrar os nossos erros. Quando alguém começa a ser absolutamente absorvido pela carnalidade, se mundanizando demasiadamente, ele perde a perspectiva do Espírito de Deus que leva o homem, convence ele do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o homem sem Deus não tem senso moral. Quando ele estava ausente de Deus e vivendo nessa carnalidade, dando vazão ao desejo da sua carne, ele não conseguia entender que tinha cometido um grande erro contra Deus. Capítulo 12, 7 a 9, de 2 Samuel, diz assim: eu te ungi, parte B do versículo, eu te ungi sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor e os teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante os seus olhos? Urias o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de sua casa. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tua mulher à tua própria vista, e a darei ao teu próximo, ao qual se deitará com ela em plena luz do sol. Porque tu me fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. E agora, diante dessa sentença que Deus estabelece a Davi, o versículo 13 diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Eu quero dizer para você, meu amado, que você pode até pecar, você pode dar lugar à carne, você pode ser como Davi, um homem que deu lugar à carne, e você pode até pecar, mas o Deus que tudo vê jamais deixará você isento das consequências de seu pecado. A palavra de Deus diz o quanto esse homem sofreu por ter cometido esse pecado. Ele podia ter todas as mulheres que quisesse. Deus disse: se fosse pouco eu te daria tais e tais. Deus não criava nenhuma restrição para abençoar a vida de Davi. Deus não cria restrições para abençoar a vida de muita gente. Da sua vida, Deus pode não criar restrições, e às vezes nós abandonamos tudo por conta de tão pouco. A Bíblia diz que esse homem sofreu as consequências do seu erro.
É interessante, amados, que a confissão é o requisito para o perdão divino, mas não é salvo-conduto para as consequências do pecado. Quando você pecar, faça um esforço para que isso não aconteça na sua vida. Mas quando você pecar, creia que Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele nos perdoa. Mas você não estará isento das consequências do pecado. Pedido de perdão não é salvo-conduto para as consequências do pecado. É a lei da semeadura. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a vigilância é necessária todo o tempo, mesmo os mais retos diante de Deus são passíveis de cometer erros e pecados. Mesmo os mais retos diante de Deus, eu, você, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, mesmo os mais retos, somos passíveis de cometer pecados. Por isso, a ordem de Deus e a observação de Deus em que sejamos vigilantes todo o tempo. Davi, por não vigiar, deu lugar à carne. Se você também não vigiar, você também poderá cometer o erro que Davi cometeu, ou outros erros, também dando lugar à carne. Davi, o homem que deu lugar à carne, experimentou amargas consequências de sua falta de vigilância. Ele experimentou uma consequência muito horrível por causa de sua falta de vigilância. O amor de Deus é também justiça. Deus é amor, mas Ele é também justiça. O grande problema de muita gente é esquecer que Deus também é justiça. Seu amor perdoa o faltoso mediante confissão dos pecados. Deus é amor, também justiça. O lado amor de Deus, da balança, o amor de Deus perdoa o faltoso mediante a confissão do pecado. Isso é o amor de Deus. Ele te ama, Ele vai fazer isso. Sua justiça não isenta o faltoso das consequências do pecado cometido. Uma questão muito séria. Então, eu quero que você saiba que se você confessar os seus pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda a injustiça. Você é purificado. Mas as consequências do seu erro, você vai ter que arcar com elas. Davi foi o homem que deu lugar. Deus não tirou a sua vida, porquanto o perdoou. Mas ele experimentou as amargas consequências de sua carnalidade. Procure não dar lugar, porque você não estará isento da justiça de Deus. Que Deus nos abençoe. Recebais a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, amados irmãos, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Nós podemos hoje ver nesse vídeo a consequência do pecado. Pois se você tiver um pecado, confesse hoje para Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas pecou como homem, mas foi uma pessoa abençoada. Não se esqueça, todo primeiro dia do mês estaremos postando novos vídeos. Continue nos acompanhando. Obrigado. Que a paz de Cristo seja convosco.